a graça de Deus. João capítulo 1, verso 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça nunca foi uma mera dispensação com prazo de validade para começar e terminar. A graça é atributo divino, assim como a misericórdia, e desde a eternidade foi manifesta, e até a eternidade continuará a ser manifesta. Graça sobre graça. A graça foi manifesta de forma plena por meio do Messias, mas antes dele vir a graça já era manifesta e experimentada. De acordo com o dispensacionalismo clássico, que tem sua origem em John Nelson Darby, a caris/graça é uma dispensação que teve seu ponto de início por meio de Cristo, e que tem prazo de validade para encerrar, tendo seu ponto de encerramento em um arrebatamento pré-tribulacionista, crença esta que é sustentada por meio de malabarismos teológicos. Mas, examinando cuidadosamente as Escrituras, vemos claramente que antes de Cristo houveram-se manifestações da caris, em grego, ou rein, em hebraico, por parte de Deus. À luz do que está registrado nos textos do compêndio da Escritura, nós podemos afirmar que o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, todavia, reservou para um momento específico, uma dispensação que vai ser poucas vezes citadas. Em Efésios 1:10 Paulo fala de uma dispensação da plenitude dos tempos. Em Efésios 3:2 Paulo fala de uma dispensação da graça de Deus. Em Efésios 3:306 minutos e 9 segundos Paulo fala de uma dispensação do mistério. Em Colossenses 1:25-27 Paulo fala de uma dispensação de Deus, mistério. O que Paulo está querendo ensinar é que aprove a Deus num tempo determinado por Ele mesmo, enviar seu Filho para formar um povo para Deus o Pai, composto por pessoas dentre as duas casas de Israel crentes em Deus e no Messias, a saber, a casa de Efraim que virou gentios, devido à dispersão fruto da rejeição temporária, citada em Oséias 1, mas ainda assim com o DNA dos eleitos, e a inclusão dos meramente gentios que abraçaram o evangelho propagado pelo mundo, e exerceram a fé no mesmo Deus, e no mesmo Messias de Israel, e isso se dá a partir da nova aliança inaugurada oficialmente na cruz com o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, mas que ainda está em fase de pleno cumprimento. Sim, Deus manifestou esta graça de forma singular, incomparável, inigualável, plena, através de Cristo, mediante a nova aliança feita originalmente com as duas casas de Israel, neste tempo presente que Paulo chama de a dispensação da plenitude dos tempos, onde um mistério oculto, que é fazer com que pessoas das duas casas de Israel, mais aqueles que, na condição de puramente gentios dentre todas as nações, abraçarem o mesmo evangelho, se tornem o povo do Eterno, a família de Deus, por intermédio da mesma fé em Cristo, mistério este que foi revelado, e que está até agora em processo de cumprimento. Não significa todavia que antes de Cristo tal graça não era manifesta por Deus ao ser humano. Deus é Deus de alianças, nada tem a ver com a teologia da aliança, também conhecida como aliancismo cristão, aliancismo, e não de dispensações, em se tratando da lista desenvolvidas por John Nelson Darby. Todavia, ele providenciou uma única dispensação específica que é a da graça. Mas ainda assim, esta não tem prazo de validade para findar, como supõe o dispensacionalismo clássico. Essa dispensação sim existe, e é nesse tempo que estamos. Porém, a história da humanidade não se divide em dispensações, e sim em alianças da parte de Deus com o ser humano, e dentre todas estas alianças existe uma única dispensação. Isaías 42:6 Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Isaías 49:8 Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Abaixo, o que se seguirá será uma lista de 13 alianças ao todo. Número 1. Com Adão no Jardim do Éden. Livro do profeta Oséias 6:7. Número 2. Com Noé, sua descendência, a terra, toda a alma vivente, e todo ser vivo, após o dilúvio. Livro de Gênesis 6:18. Número 3. Com Abraão. Livro de Gênesis 15:18. Número 4. Com Isaque. Livro de Gênesis 17:19 minutos e 21 segundos. Número 5. Com Jacó. Livro do Êxodo 2:24.
Número 6. Com os filhos de Israel. Livro do Êxodo 6, 4. Número 7. Com a nova geração dos filhos de Israel. Livro de Deuteronômio 5, 2, 3. Número 8. Com Levi. Livro do profeta Malaquias 2, 4, 5, 8. Número 9. Com Eleazar filho de Arão. Livro de Números 25, 12, 13. Número 10. Com Davi. 2. Livro do profeta Samuel 23, 5. Número 11. Com Salomão. Primeiro livro dos Reis 11 11. Número 12. Com integrantes da comunidade de Israel. Isaías 59, 21. Número 13. Com as feras do campo. Oséias 2 e 18. Porém, ainda assim. Segundo John Nelson Darby, o Deus de Abraão se relacionou com o ser humano por meio de supostas 7 dispensações, sendo que a última ainda está até então por vir. Mas, em se tratando de revelação das Escrituras, por si só, o que elas ensinam e dizem, de fato, as Escrituras mostram Deus lidando desde sempre, desde o princípio, com o ser humano por meio de alianças e não de dispensações, e isso não tem nada a ver com a teologia calvinista da aliança. A principal finalidade do dispensacionalismo, indo a fundo, é tríplice. 1. Separar Israel e Igreja, como se não houvesse qualquer ligação ou conexão entre ambos. 2. Separar lei e graça. 3. Sustentar o arrebatamento como sendo secreto e pré-tribulacionista. Sendo que é simplesmente impossível, por gerar contradição e conflito textual, fazer tal separação. Segue um exemplo básico para provar isso. Livro do profeta Jeremias 31, versos 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, Tora, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Evangelho de Lucas capítulo 22, verso 20. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, a nova aliança foi firmada na cruz com o sangue do Messias de Israel com as duas casas de Israel. Então não se pode desconectar a Igreja do Senhor das duas casas de Israel, pois a real configuração e abrangência da Igreja é integrantes das duas casas de Israel crentes em Deus e no Messias, com a inclusão dos gentios através da fé no mesmo Deus e no mesmo Messias de Israel também na condição de Salvador do mundo. A graça não anula a lei Tora, porque Deus prometeu que na nova aliança, período que em certo sentido Paulo chama de dispensação da graça de Deus, ele introduziria a sua Tora, antes externamente em pedras, no interior dos integrantes do seu povo, em se tratando de igreja, em sua real configuração. Carta aos Hebreus 8, versos 10 ao 13. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Carta aos H. 10, versos 15 ao 18, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. De modo que,
Se a igreja não tem conexão qualquer com Israel, com as duas casas de Israel, então ela é estranha à nova aliança que foi feita com o mesmo povo e tem cunho matrimonial, se tratando de uma restauração de relacionamento entre Deus e sua esposa. Deus não tem duas esposas. Deus não trocou de esposa. Deus ampliou sua esposa. A cáris se manifestava-se antes mesmo de Cristo. Todavia, determinou um momento no qual ele manifestaria tal cáris de uma forma plena, singular, incomparável, abrangendo todos os seres humanos da face da terra. O ser humano nunca mereceu nada de bom proveniente da parte de Deus. Tudo, seja o fato de ser criado, seja benevolência, bondade, perdão, amor, socorro, bondade, misericórdia, compaixão, livramento, fôlego de vida, etc. Tudo é demonstração clara da graça cáris de Deus, principalmente o enviar seu Filho para cumprir todo um propósito de Deus. Tal manifestação da cáris é incomparável e plena. Carta a Tito 2, versos 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Primeira carta de João 2, versos 1 ao 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Conclusão. Deus é Deus de alianças e não de dispensações, em se tratando da lista desenvolvidas por John Nelson Darby. Todavia, ele providenciou uma única dispensação específica que é a da graça, que não acaba em um arrebatamento secreto pré-tribulacionista, mas engloba a plenitude dos tempos, ou fim dos tempos, ou consumação dos séculos, que diz respeito ao fechamento das 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9. Versos 24 ao 27, em que se dará a vinda única e indivisível do Messias para cumprir a pedra que destrói a estátua em Daniel 2, até lá ele por meio do Espírito Santo estará todos os dias com sua igreja em sua real configuração e abrangência representada pelos discípulos apóstolos. Não importa o que ocorra no mundo, incluindo o período da grande ira do diabo citada em Apocalipse 12, que ainda está por fim escatologicamente falando. Bibliografia. Estudo elaborado e digitalizado por Iluminado.